Muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. São 9 horas do dia 29 de setembro de 2021. Aqui é o nosso encontro de atividade de ensino remota da disciplina de Planejamento e Administração Rural do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Então, bom dia especial aí para os acadêmicos, acadêmicas. Eu peço que vocês se manifestem ali com uma saudação no chat, para que fique registrada a participação e a presença de vocês, ok? Nós vínhamos falando, antes de iniciar a gravação, que se tudo der certo, hoje é o nosso último encontro, essencialmente online. Todas as próximas aulas vão acontecer na sala de aula no curso de agronomia, certo? Não sei se a gente vai permanecer sempre na sala 1, né? Porque aí as outras turmas também devem voltar. Pode acontecer até que ocorra um remanejamento da sala. Não tem problema, todos vão ser comunicados, tá, pessoal? E para aqueles que, porventura, permanecerem em AR a partir da semana que vem, eu faço uma recomendação, um apelo de que se dediquem fortemente para tentar acompanhar os compromissos, as atividades e os conteúdos da disciplina, certo? Porque não se faz com mágica, né? O aproveitamento, o crescimento pessoal, o aperfeiçoamento em termos de administração rural. Tá? A gente vai ter que ter dedicação. Então, eu faço votos de que todos consigam ali retornar para a sala de aula, e aqueles que não puderem, por qualquer motivo, retornar para a sala de aula, que se esforcem ao máximo para, então, terem um bom desempenho na disciplina. Ok? Vamos lá. Semana que vem deve ser sala 1, tá? Deve continuar sala 1. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Deve continuar sala 1. E nós vamos... eu já modifiquei um pouco aqui o convite da R, que é o seguinte: continua o horário das 8h15, tá, pessoal, presencial. Eu estou lá desde as 8, mas como precisamos arrumar ali computador, projetor, tá, a gente oficialmente começa às 8h15. E a transmissão online começa a partir da semana que vem às 8h30, tá, pessoal? Então, quem vai acompanhar por AER, eu já fiz essa modificação lá na programação do Google Meet, tá? Vocês devem receber notificação. Vamos ver ali, tem uma pergunta do Vitor, já já a gente fala. Tá, pessoal? Mas o importante, a partir da semana que vem, a transmissão é 8h30, tá? Não mais 9. 8h30, e presencial lá, a gente começa com a atividade às 8h15. Entendido? O Vitor está se manifestando aqui no chat, falou que a internet dele está ruim e pergunta quem ainda não tem grupo. Bom, vários ainda não têm grupo. O Vitor está falando do trabalho de custos, o trabalho importante aqui dentro da disciplina, tá? Então, nós temos aí 27 alunos matriculados, pessoal, e até agora são 8, apenas 10 alunos definiram o assunto, certo? Que vão trabalhar. E temos, então, 17 que ainda não definiram. Pessoal, isso aqui já começou a gerou uma complicação, tá? Hoje, à tarde, eu vou mandar um e-mail, ali um aviso no Siga, que vai vir por notificação para todos, tá? Lembrando que vocês têm até amanhã para formar o grupo e definir o assunto, tá? Não é tão complicado assim, já tem que definir o assunto. A gente tem que dar andamento, esse semestre vai ser mais concentrado, vocês sabem, né? Enquanto que vocês têm toda a liberdade de formar o grupo, se quiserem, e de escolher qualquer assunto.
podem ser assuntos, sim, dos mais diversos, né? Então, eu vou confirmar aqui os que já completaram a programação. Nós vamos ter o grupo 1 do Cristiano, Leonardo e Tairine, que vão trabalhar com a cultura da banana. O grupo 2, Guilherme, Michael e Ronaldo, que vão trabalhar com queijo. Depois ali registrou Nicolas e Vitor, mas não colocaram qual atividade. Então, vocês têm que ver se vão continuar em dupla ou vão acrescentar mais algum elemento. Depois o Vinícius e o William, cerveja, e Patrick e Natália, brócolis. Vitor coloca ali, não tem familiar que possua alguma cultura. Bom, Vitor, por isso existe então a possibilidade de compor um grupo. Pessoal, alguém dos que estão presentes, se quiser convidar o Vitor para um grupo, já que ele coloca que não tem familiares que trabalhem com agricultura. Em último caso, se tu não compor, Vitor, um grupo, até amanhã é o prazo, tá? Aí semana que vem eu defino. Aí você vai fazer alguma atividade que seja explorada no IFC. Aí eu vou te determinar alguma atividade agrícola do IFC do campus e você vai pesquisar dentro do campus a atividade, certo? Até amanhã vocês têm a liberdade de formar o grupo. Até amanhã vocês têm a liberdade de formar o grupo e escolher o assunto. Se isso não acontecer, eu vou determinar para vocês, quem não tiver, uma atividade dentro do IFC. Aí vocês vão andar fazer as pesquisas dentro dos setores do IFC, procurando os profissionais e os documentos que vão, então, permitir que vocês façam a contabilidade da atividade. Eu tenho que ressaltar para ti, Vitor, que isso nunca aconteceu. A gente está no quarto, quinto ano de oferecimento da disciplina, sempre tem alguém que tem algum conhecido, né? Não precisa ser parente, pode ser um conhecido, um amigo. Além disso, vocês têm a liberdade de formar o grupo, tá? Mas, em último caso, se for assim, se vocês não quiserem usar da liberdade de poder formar um grupo e escolher o assunto, não tem problema, a gente determina para vocês, aí vocês vão vir no IFC e fazer a pesquisa dentro de uma atividade ali, de alguma coisa que o Instituto produza, seja tomate, pimenta, banana, leite, queijo, doce de fruta, linguiça, as atividades que o IFC pratica, certo? Então, vocês tenham atenção e conversem entre vocês para ver qual é a melhor alternativa, tá? Em último caso, eu vou determinar do IFC, aí vocês não vão fazer essa pesquisa em casa, no município de vocês vão ter que vir no IFC fazer, ok? Entendido, pessoal? Então, vamos adiante. Eu vou atualizar vocês sobre o SIGA. As informações que a gente colocou no SIGA. Então, já tem os tópicos, todas as aulas ali estão com os tópicos, ok, pessoal? E, atenção, então, no tópico da aula da semana passada, do dia 22, eu acrescentei o seguinte, o livro do professor Chiavenato, tá? Tem o link do livro ali, ele não está baixado aqui no SIGA, tá? Vocês vão no link de um diretório da USP, certo? E vocês vão encontrar lá o que? O livro do professor Hidalberto Chiavenato, que é um outro livro básico na ciência da administração. Ele chama assim, Teoria Geral da Administração. É o livro, texto básico para os cursos de administração. É um livro grande, mais de 600 páginas, 650 páginas, tá?
Isso aqui vai ser exigido de vocês? Não. Esse livro não está na bibliografia básica aqui da nossa disciplina, simplesmente porque nós não temos os exemplares físicos na biblioteca aqui de Santa Rosa do Sul, tá? Então, por esse motivo, ele ficou de fora. Mas ele é o livro básico, assim, o ponto de partida do estudo da administração nos cursos de administração. Então, por que eu estou indicando, sugerindo para vocês aqui? É para quem, por um acaso, se interessar pelo assunto e quiser fazer leituras complementares, quiser estudar, aprender mais, daqui a bibliografia inicial, ok? Melhor do que alguns que nós temos ali como bibliografia básica do nosso curso, mas, como eu disse, é porque não temos na biblioteca. Vai ser cobrado de vocês o que tem nesse livro em avaliações? Não. O que vai ser cobrado de vocês, muitas coisas eu me baseei também pelo professor Chiavenato, mas estão nas nossas sequências de slides de forma mais concentrada, mais resumida, mais objetiva, certo? Então, aqui é só uma indicação de quem quiser aumentar o seu leque de conhecimentos. O livro, então, tá ali o link para vocês baixarem, quem tiver interesse. Também eu já coloquei no tópico de hoje, tá? Do dia 29, a gente vai começar a ter alguns contatos com os conceitos, né? Os conceitos iniciais na parte de contabilidade rural. Então, vocês percebem, eu já expliquei para vocês, a gente está pulando do ponto 2 para o ponto 12 da disciplina, tá? Que está lá na ementa, tá? Lá no plano de ensino. E o motivo disso é porque eu já expliquei também, porque o semestre vai ser mais concentrado e a gente tem que dar o tempo necessário para que a gente possa fazer esse trabalho de levantamento, de análise econômica, de levantamento de custos de produção e análise da atividade. E isso tudo leva um certo tempo e não tem como prever exatamente como que vai desenrolar o trabalho de cada um de vocês. Então, para que a gente tenha liberdade e tranquilidade e tempo hábil para trabalhar, a gente fez essa pequena inversão na sequência de conteúdos, tá? Isso já foi explicado, a motivação também, tá, pessoal? E eu fiz o seguinte, eu mandei um e-mail, eu peço que vocês verifiquem, eu mandei um e-mail para vocês hoje de manhã, tá? Que, deixa eu encontrar aqui o e-mail. Ah, agora é isso aqui ainda. Que é o material do Rural Pro, tá? Então, vocês, por favor, verifiquem ali, tá? Pessoal, eu peguei os e-mails do SIGA, tá? Então, mandei para vocês o seguinte, ó. Dentro do Drive está o programa Rural Pro 2013 Zip, tá? Vocês podem baixar o arquivo, vocês depois... Eu já te respondo, tá, Vitor? Vocês têm que baixar o arquivo ali, tá? Rural Pro 2013 zip, tá? Tem que descompactar o arquivo zip e aí usar o arquivo executável e instalar. Ele é bem simples, ele funciona perfeitamente em qualquer versão do Windows. Eu não sei dizer para vocês no Linux, tá? Mas aí acredito que sempre vai ter algum do grupo aí que tenha um computador com o sistema Windows, então é o que eu recomendo. Ele é leve e tal, e não sobrecarrega, não impacta em nada na capacidade do computador, tá? Então, sugiro também que na sequência, pelo menos um do grupo tente baixar e instalar o programa para que tudo esteja certinho. Aí semana que vem a gente já começa até a resolver problemas. Aí, se alguém tiver tido alguma dificuldade para baixar e instalar o programa, tá? E aí, adicionalmente, mandei 2 arquivos. O manual do Rural Pro, tá? Vocês vão observar que o manual é da versão 2010, porque simplesmente eu não achei mais na internet a versão, o manual do 2013. Porém, é tudo igual, tá? Eu não consegui identificar uma coisa que fosse diferente em relação à versão 2010 para a versão 2013, tá?
E ainda vocês vão encontrar também um roteirinho que eu mesmo fiz, porque o manual lá tem sua complexidade, né? Às vezes a gente não acha. Então, eu fiz um roteirinho mais realmente aplicado para o estilo de uso que nós vamos dar para o programa, tá? Então, inclusive foi para um curso que a gente fez para agricultores, eu montei esse roteirinho lá em 2017, e ele ficou bem prático, bem objetivo, então também ele funciona como um mini manual, um mini guia para o uso do programa, tá? Então, isso eu mandei por e-mail, já expliquei para vocês, eu não tinha como colocar no Siga, ele não aceita, e também não tinha como colocar como anexo do e-mail, o Gmail não aceita, tá? Mas eu consegui fazer o seguinte, eu coloquei ele no meu Drive e compartilhei com vocês. Pelo menos o e-mail foi, deve dar certo, depois vocês usem durante a semana o tempo para fazer essa experiência, esse teste, e qualquer problema vocês me comuniquem, tá, gente? A gente não pode perder tempo aí com isso daí. Então, verifiquem aí se está tudo certinho. Que mais? Vamos responder a pergunta ali do Vitor. Mudas de pimenta. Claro, pode ser. É uma ótima opção. Inclusive, nós não tivemos ainda nenhum caso de analisar nem cultura, nem mudas de pimenta. O que a gente já teve, sim, já fizemos aqui a análise do custo de produção de mudas de maracujá. Inclusive, é um grande produtor aí de Santa Rosa, né, nosso acadêmico, e a gente fez, tem estufas e tudo, e a gente fez o levantamento do custo unitário de produção da muda de maracujá, considerando todos os custos e tal, e fizemos uma análise econômica completa a partir depois também dos dados das receitas. Então, pode ser sim, Vitor. Basicamente, pode ser em qualquer atividade agrícola, tá? E a produção de mudas de pimenta está valendo também. Dá para terminar sim. Hoje tu faz o trabalho de qualquer lugar do mundo. Por exemplo, tu tem o contato do teu amigo e alguma informação que precise depois, quando a gente estiver processando os dados, tu telefona para ele ou manda um WhatsApp e ele vai te responder. Não tem problema nenhum, tá? É perfeitamente possível. Então, muito bem, que bom que vocês já definiram. Então, depois você coloca lá na nossa planilha para me deixar mais tranquilo também em relação àqueles que estão aí já encaminhados. Pessoal, e os outros que estão presentes aí na reunião e que ainda não se manifestaram, por favor, acelere. Exemplo lá, Micaela, né? Você que estava aí, não tinha colocado ainda lá, tem até amanhã, por favor, coloque, defina a atividade e o seu grupo. Pessoal, vamos lá. Que outra informação? Eu tinha comentado. Coloquei agora. Tá bom, Micaela, não conferi. Muito bem. Pessoal, semana passada eu procurei rapidamente na internet e não tinha achado, né? Sobre um comentário que eu tinha feito lá sobre isso aqui, ó. Liberação comercial de produtos transgênicos ou geneticamente modificados pela CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, tá? Eu vinha conversar, isso aqui não é um assunto muito da disciplina, né? Mas é para gerar discussão e a reflexão, principalmente por parte de todos nós, né? Para também colocar sempre uma pulga atrás da orelha e nos deixar sempre de sobreaviso, né? Para não sermos manipulados e enganados. Então, o que eu vinha dizendo para vocês, esse documento vocês acham fácil, ele está na internet, no próprio site do CTN Bio, aqui está o endereço, e eu vou procurar agora aquele comunicado que tem que é usado como embasamento para esse parecer de liberação comercial de um transgênico, onde ele faz um jogo de palavras que é muito suspeito. Está aqui ele, é o comunicado de 2007, tá? Não é aquele da liberação da soja, depois, acho que é para um milho BT, mas não importa, né? O que importa é, assim, a gente observar isso e cuidarmos para não sermos enganados, para não engolirmos, digerirmos qualquer coisa sem uma boa reflexão. Então, olha o que o parecerista fala, o técnico do CTN Bio.
dada a ausência de evidência cientificamente fundamentada da ocorrência de efeitos sinergísticos entre transgenes determinantes de tolerância a herbicida e de resistência a insetos a partir dos genes derivados de bacilos thuringienses, quanto a questões de biossegurança, então o que ele está dizendo é o seguinte: dado a ausência de evidência de que há problemas com a biossegurança desses produtos, aí ele usa um jogo de palavras lá, que ele então, que ele basicamente libera os transgênicos, tá? Então, como eu disse para você já, assim, não que eu tenha uma decisão, uma opinião previamente formada de ser contra ou a favor dos transgênicos, até porque isso é muito difícil, né? Cada caso deveria ser analisado profundamente e estudado. Porém, uma manifestação dessas aqui nos deixa realmente assim preocupados. Por quê? Porque a ausência de evidência ela é obtida simplesmente como? Eu já comentei com vocês na semana passada. Se eu não pesquisar, se eu não procurar, não for em busca das evidências, eu vou ter a ausência da evidência. Então, se eu quiser dizer que o tal transgênico, a gente não tem evidência de que ele faz mal, se eu não pesquisar nada, se eu não fizer testes, eu não vou ter a evidência de que ele faz mal. Então, eu tenho a ausência da evidência. E aí, usar isso como um fundamento para a liberação do produto é bastante questionável. Vocês estão entendendo? Então, e hoje em dia isso está mais presente do que nunca, né? Principalmente porque isso tomou conta do debate científico e do debate político-econômico, né? Principalmente por causa da pandemia. E me dá arrepios quando eu escuto, e todo dia eu escuto, eu tento assistir os jornais, pelo menos para ficar razoavelmente informado, e o pessoal fala que tem lá os princípios ativos, os remédios com ineficácia comprovada. Como é que eu posso ter um remédio com ineficácia comprovada? Isso não existe. Existe que não tem eficácia comprovada. Isso você pode falar. Ó, esse produto não tem eficácia comprovada. Por quê? Porque os testes feitos até o momento não permitiram concluir que ele tem alguma eficácia com relação à doença ou o problema que se quer controlar. Agora, para você dizer que a ineficácia é comprovada, todos os testes possíveis e impossíveis teriam que ter sido feitos. E evidentemente que não foram, nem para o coronavírus, nem para qualquer outra doença. Eu não posso dizer que um produto X lá é comprovadamente ineficaz contra o câncer, ou determinado tipo de câncer, porque todos os testes ainda não foram feitos. Há uma limitação, né, em relação às múltiplas possibilidades de fazer as pesquisas, né? Então, como eu disse, dá arrepio quando a gente fala que tem ineficácia comprovada. Nunca um cientista falaria isso. Nunca um cientista, um pesquisador falaria que a ineficácia é comprovada. E também aqui assusta quando um cientista usa o termo, a expressão ausência da evidência para justificar a liberação em termos de segurança de um transgênico. Ok, pessoal? Fiquem à vontade aí para participarem também, para se manifestarem. Deixa eu ver se tem mais uma coisinha para ainda eu avisar vocês com relação aos... Acho que não. Acho que vamos, então, para concluir aquilo que ainda vínhamos falando na semana passada sobre os conceitos de administração, que ficou faltando alguma coisinha, eu trouxe uma sequência de autores para reforçar isso entre nós, né? Claro que agora, como a gente já teve alguns encontros, vocês já começaram a perceber, assim, as nuances, né? Os assuntos dos quais a administração cuida. Vamos ver o que os principais autores definem em termos de administração. Então, aqui o professor Chiavenato, que eu acabei de comentar com vocês e fornecer ali o link, né, do livro. Então, ele diz o seguinte: o administrador, o que ele tem que fazer? Qual é a função do administrador? Ele precisa saber orientar e coordenar o trabalho de seus colaboradores, indicando-lhes o que deve ser feito e também como fazê-lo.
O trabalho de gestão é um dos mais importantes, pois o sucesso ou fracasso de um empreendimento está na razão direta das pessoas que o conduzem. Então, quem conduz o empreendimento, ele deve saber dizer o que deve ser feito, mas também deve saber fazer, certo? E é uma das funções mais importantes, né, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de um empreendimento. Aqui outro conceito. É o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Aqui vocês aguardem, né? Porque popularmente a gente usa o termo eficiência e eficácia como sinônimos. Porém, na administração, eles não são sinônimos, tá? Existe uma diferença. Vocês têm que dominar a diferença entre o conceito de eficiência e eficácia, e ainda efetividade, que nós vamos ver um terceiro termo, que é muito similar, mas também o conceito é diferente, mas mais adiante na disciplina, quando a gente estiver trabalhando lá os próximos fundamentos da administração, tá? Mas o conceito, então, de administração, aí, de acordo com esses autores, é trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais. Eles não são objetivos pessoais, não são objetivos particulares, mas sim de uma organização. Lembra que a gente falou, o que é uma organização? É um grupo de pessoas, né? A organização pode ser pública, pode ser privada, ou pode ser ONG, não governamental, mas com objetivo público, tá? E ainda, esses objetivos organizacionais devem ser realizados de maneira eficiente e eficaz, ou seja, com uso eficiente de recursos e eficaz no sentido de atingir os seus resultados. Aguardem que a gente vai aprofundar isso no decorrer da disciplina. Então, Stoner diz o seguinte: é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho, de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos estabelecidos. Aqui sim, ele já traz os próprios elementos, as próprias funções administrativas dentro do próprio conceito. As funções administrativas que derivaram das várias teorias que foram aprimoradas e aqui estão, como dizer, convergindo para este conceito, tá? Então, por exemplo, recursos da organização para alcançar os objetivos. Como que isso é feito? Em etapas, com funções administrativas. Quais são elas? Planejar, organizar, liderar ou dirigir, né? Esse liderar, às vezes ele é usado o termo direção ou dirigir, que no final dá na mesma, e no final controlar. Controlar seria fazer a conferência, né? O controle de qualidade de todas as etapas anteriores. Isso tudo também vai tomar um tempo aqui da nossa disciplina, porque essas funções administrativas são um cerne do processo de administração. E nós vamos estudar todas elas uma por uma, tá? E aqui o autor já colocou no próprio conceito da organização as funções. E está muito correto, a gente poderia lembrar, ó, a administração é o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar as ações da organização, do empreendimento, né? A administração é a arte de aplicar as leis sem lesar os interesses. Aqui é um conceito mais filosófico, tá? Mas tudo bem. A administração deve definir os resultados, ou seja, os objetivos que espera alcançar e depois organizar os recursos da organização visando obter esses resultados. Souza, a administração é uma ciência e também uma arte. Aqui é interessante, né? Se a economia é uma ciência que fornece pressupostos, fornece conceitos, fornece o estudo de fenômenos para a administração ela também tem a sua própria ciência, que, somada aos fundamentos da economia, permitem transformar a administração numa arte.
tá? Ela é ciência porque possui um referencial teórico próprio, passível de ser tratado pelo método científico. E é uma arte porque inclui na resolução dos problemas que surgem na condução das organizações habilidade, sensibilidade e intuição, ou seja, tem ação, né? A administração não é só uma ciência porque ela depende da ação, depende de agir, depende do ato para se obter o resultado. E por isso ela é uma arte também. Tá? Diferente da economia, que a economia é basicamente uma ciência apenas, que estuda os fenômenos, mas não existe uma ação proposta na economia. A ação na economia já é uma política econômica, já é um ato de administrar a política econômica, já é um ato de gestão. Então, o professor Ferrari, muito famoso, esse aqui é um professor com bastante seguidores no YouTube, bastante famoso com os cursos de administração, principalmente os cursos voltados para os concursos relacionados à administração. Ele define o seguinte: a administração é o esforço sinérgico com alto grau de racionalidade para atingir um resultado que não aconteceria naturalmente. Tá? Aqui é semelhante ao conceito do Maximiano, que a gente já viu semana passada. Na verdade, é uma tradução do conceito do Maximiano. Tá? A gente, inclusive, falou o que é sinergia. Efeito sinérgico é aquele efeito que se obtém pela soma dos esforços, que é maior do que o esforço individual sozinho somado, ou seja, a reunião desses esforços das pessoas que compõem a organização, dá um resultado maior do que numericamente o esforço isolado de cada um somado, tá? Com alto grau de racionalidade, ou seja, não trabalha apenas com imprevistos, não trabalha na base do imprevisto, certo? Ou seja, há previsão, há planejamento para se atingir um resultado, que é um resultado que não acontece de forma espontânea. Tem que ter um trabalho dedicado, planejado, organizado para que ele aconteça. Tá? Então, isso aí também é, de acordo com o professor Ferrari, o conceito de administração. Peguei também o conceito na Wikipédia, porque ele é bem interessante, é bem completo e faz sentido. Tá? Então, a administração, que é sinônimo de gestão, que é usado mais no português de Portugal, tá? Gestão é mais usado em Portugal do que administração, que é o termo mais usado aqui no Brasil. É a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. O termo administração significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos com o objetivo de alcançar metas definidas. É uma área do conhecimento fundamentada em um conjunto de princípios, normas e funções elaborados para disciplinar os fatores de produção, tendo em vista o alcance de determinados fins, como maximização dos lucros ou adequada prestação de serviços públicos. Lembrando que, quando for uma empresa privada, o objetivo é o lucro, e quando for um órgão público, o objetivo é prestar adequadamente o serviço público. Da mesma forma, quando for uma ONG, a ONG mexe com dinheiro, como nós falamos, ela presta serviços que têm caráter público, são serviços que seriam de responsabilidade das esferas, né, federal, estadual, municipal, do poder público, mas que por algum motivo eles não dão conta. Então, as ONGs atuam aí também na prestação de serviços que têm caráter público e sem fins lucrativos, apesar de mexerem com dinheiro. Lembra que nós já falamos sobre isso. Então, Maximiano lembra o seguinte: não se deve confundir a gerência de uma casa ou da vida pessoal, que tem a sua arte própria, porém empírica, com a administração de uma instituição. Então, o que ele está querendo dizer? Que todos nós somos administradores da nossa própria casa, da nossa própria vida. Porém, muitos fazem isso apenas de forma empírica, de forma natural, de forma espontânea. Enquanto que a administração tem uma ciência por trás, e essa ciência deve ser considerada, deve ser levada em conta quando é aplicada para organizações, né? Tanto para empresas como para órgãos públicos. A gerência corporativa requer conhecimento e aplicação de diversos modelos e técnicas administrativas, ao passo que a gerência pessoal pode ser feita por pessoas sem qualificações adicionais.
certo? E esses modelos e técnicas administrativas é que vão ser objeto também aqui do estudo da nossa disciplina. E, por fim, vamos fazer uma rápida introdução aqui da parte da administração rural. Então, se a administração é uma ciência mais recente, uma ciência nova, basicamente ela tem o seu referencial teórico no século XX, né? Começou com algumas observações a partir da Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra. Basicamente, o referencial teórico, os autores, as pesquisas, as teorias são do século XX, tá, pessoal? Isso da administração como um todo. A administração rural ela é mais recente ainda. E aí os autores brasileiros têm uma grande importância, porque, basicamente, a administração rural ela surge junto com o aperfeiçoamento da agricultura, do agronegócio. Dá para dizer que o termo agronegócio, ele marca o início de uma administração mais aplicada, voltada para a agricultura, para o rural, ou seja, junto com o agronegócio surge a profissionalização da agropecuária com a administração rural. Então, é um ramo da ciência da administração que estuda os processos racionais das decisões e ações administrativas em organizações rurais. Isso é a definição do Lima. E o Andrade fala o seguinte: é uma abordagem que possibilita o acesso às teorias e conceitos da administração, desde a abordagem clássica até as modernas teorias de desenvolvimento organizacional. A administração rural possui características peculiares, nós já vimos comentando isso semana passada, da agricultura que exige postura crítica e adaptativa, ou seja, tem que adaptar os conceitos das teorias e princípios administrativos para sua utilização em organizações rurais. As organizações públicas, privadas, cooperativas e sindicatos rurais também devem ser objeto de estudo da administração rural, pois interferem no desempenho de propriedades rurais e são componentes do seu ambiente. Então, de acordo com a Universidade Federal de Lavras, um curso de pós-graduação pioneiro que eles começaram a ofertar no ano de 1998, eles citaram alguns elementos, algumas características que tornam a administração rural diferenciada, peculiar, em relação à administração como um todo. Tá? Eu vou ler eles aqui, depois eles estão explicados na sequência dos slides, mas eu não vou entrar, porque como eu já comentei com vocês, tudo que está escrito aqui, vocês saberiam, vocês acadêmicos da agronomia, que já estão mais perto do final do curso do que do começo, saberiam com certeza me explicar cada um desses pontos, saberiam justificar cada um desses pontos, argumentando de por que eles dão uma característica única para a administração rural em relação à administração das empresas de forma genérica, ok? Então, vamos lá. Na administração rural, o processo produtivo depende do clima, óbvio. O tempo de produção é maior do que o tempo de trabalho. Os produtos, muitas vezes, são muito perecíveis. Nós dependemos de condições biológicas, não só do clima, mas de outras condições, né? Ou seja, da microvida do solo, né? Da composição dos seres daquele local, não só do solo, mas do ambiente como um todo. A terra tem um papel importante como participante da produção, nós temos a questão das estações do ano, né? A estacionalidade da produção, o trabalho é mais disperso e também ao ar livre, nós temos riscos maiores, na maioria dos casos, nós temos um sistema de competição econômica diferente, porque nós estamos falando geralmente de produtos não uniformes, o item a seguir, ou seja, estão falando de commodities, e principalmente é muito caro entrar no negócio e é muito caro sair também. Para a maioria dos empreendimentos, para a maioria dos negócios. Vire o exemplo aqui muito claro que nós temos na nossa região do arroz, os produtores de arroz. Eu que estou na região aqui já há muitos anos, eu vim para cá a primeira vez em 1988, então tá lá, são 33 anos já que eu vim para a região, e nesses anos todos, eu acompanho a saga dos produtores de arroz. Então,
por anos, mais de 20 desses 33 anos, aí eu vejo os produtores, eu vi os produtores de arroz reclamando muito das condições de produção e do baixo retorno da atividade. Muitos anos eles produziram abaixo do custo de produção. Sei que o saco do arroz, por quanto tempo, oscilou entre 25 e 30 reais, e muitas vezes o custo de produção do saco foi acima desse valor. E por que por muitos anos os produtores ficaram? Porque é muito custoso entrar e é muito custoso sair da atividade. Tu precisa ter a sistematização da terra, tu precisa ter um conjunto de máquinas, tu precisa ter o conhecimento da cultura. Então, não é porque tu tens um ano ruim, um ano de resultados econômicos desfavoráveis, que você vai abandonar e sair tudo. Você não pode. Então, teve que ter uma sequência de muitos anos desfavoráveis para alguns produtores finalmente desistirem e saírem da atividade, permanecendo apenas aqueles mais eficientes. Isso foi uma situação que a gente realmente vivenciou aqui. E depois, o que aconteceu? Um processo natural dentro da economia, a lei da oferta e da demanda, certo? Permaneceram só os produtores mais eficientes, mas a produção de arroz como um todo diminuiu. E se a demanda por arroz, apesar de ter diminuído, realmente a demanda por arroz no Brasil e no mundo diminuiu nos últimos anos, mas diminuiu numa proporção menor do que a saída de produtores da atividade. Portanto, a produção caiu bastante e a demanda caiu um pouco. Então, houve um desequilíbrio aí, e esse foi um dos motivos pelos quais houve um forte aumento do preço do arroz. Tá? Isso foi uma consequência natural de um novo equilíbrio do processo produtivo do arroz. Tá? Isso aconteceu forte aqui em Santa Catarina, porque é um dos maiores estados produtores, aconteceu no Rio Grande do Sul também, que é o maior estado produtor de arroz, e se atingiu um novo patamar de equilíbrio na cultura. Somado a isso, veio a crise do coronavírus e também a grande impressão de dinheiro em vários países, e no Brasil não foi diferente, nós já mostramos isso no comecinho da semana passada para vocês, e também na disciplina de economia, que fez com que tivesse mais dinheiro circulando e ampliou, né, intensificou o processo inflacionário. Então, somou isso aí tudo. Maior inflação, de forma geral, por causa da quantidade de moeda colocada no mercado. Crise do coronavírus, o fique em casa, né? Então, menos produção, né? Menos movimentação da economia, menos geração de riqueza. E, ao mesmo tempo, a saída de produtores da atividade por ela ter sido de pouco retorno ou de retorno negativo por uma sequência de vários anos. Juntou esses três fatores, o que acontece? O preço do arroz explodiu. Aí o pessoal reclamou e tal, mas isso desde do meio do ano passado, nas intervenções que a gente tem feito, isso também está gravado, está aqui no meu canal. Se alguém quiser buscar nos vídeos antigos, vão ver que já tem mais de um ano que eu falo que esses aumentos de preços que a gente está vendo nunca mais vão voltar a um patamar de preço anterior. Não tem como, né? Porque é o resultado de um novo equilíbrio econômico. Tá? E essa relação aqui de fatores também ajuda a gente a entender um pouco do que aconteceu, né? Então, custou muito para os produtores abandonarem o arroz, porque é muito caro você entrar na atividade e também custa muito abandonar a atividade. Então, foi o que aconteceu aí com o produtor de arroz, e vocês teriam vários exemplos, imagino, para outras explorações agrícolas também. É caro entrar e é caro sair, na maioria das vezes. Salvo algumas exceções, né? Sempre tem exceção, mas o arroz é um ótimo exemplo para refletir isso que está colocado aí nos slides. Tá, pessoal? Nos slides que vem na sequência, vem uma explicação para cada um desses termos aí que foi colocado, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, se for do interesse de vocês, mas, como eu disse, eu tenho clareza de que vocês, como acadêmicos aqui mais avançados do curso de agronomia, teriam condições de explicar cada um desses elementos que eu proponho ali, sobre as particularidades da administração rural dentro do grande campo da administração. Feito?
essa etapa, então, está superada, a parte dos conceitos. Tá bom, pessoal? Vamos adiante. Antes da gente fazer uma pausinha aí para uma água, para um café. Nós vamos partir agora, então, para a contabilidade rural, para os custos de produção. Nós vamos pular direto para o item 12, para, como eu já expliquei para vocês, para quem esteja mais embasado para fazer o nosso trabalho de análise econômica de uma atividade rural. Pelo que a gente falou até agora, pessoal, gostariam aí, alguém de vocês gostaria de se manifestar, fazer uma contribuição, contar um exemplo, fazer uma pergunta? Não, né, não se furtem, né? Não se sintam intimidados para fazer a intervenção. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão eu vou dar sequência. Seguimos? Acho que seguimos. Pessoal, então nós vamos falar a partir de agora de custo de produção. Hoje é só o começo, tá? Isso nós vamos agora usar praticamente o mês de outubro todo para este assunto, tá? Mês de outubro todo para este assunto, o custo de produção. Então, antes de mais nada, no slide que eu vou mostrar para vocês em seguida, eu coloco ali os vários custos que compõem o custo de produção, não só de um produto agrícola, mas de qualquer produto, né? Originário de um processo econômico, produtivo dentro da nossa economia, tá? Pode ser um produto industrial, também não necessariamente um produto da agricultura. E o que eu preciso lembrar para vocês é o seguinte: a contabilidade rural, que nós vamos começar a estudar a partir de agora, ela tem muitas semelhanças e, em muitos casos, ela reproduz os métodos, os sistemas da contabilidade mesmo, da contabilidade oficial que uma empresa, seja ela rural ou não, tem que fazer para prestar contas, né, aos seus acionistas e ao fisco, ou seja, ao governo. Tá? E em outros aspectos, ela tem algumas particularidades que não precisam ter a formalidade que a contabilidade empresarial precisa ter. Por quê? Tá? Veja, exemplo, né? O Ronaldo que está aí, que acabou de se manifestar. Seguimos. Boa, Ronaldo. Ronaldo e o grupo dele vai fazer o estudo da produção de queijo, produção artesanal de queijo serrano. Imagino que seja isso, tá? Então, se a propriedade lá não está, não é uma empresa formalizada, se é uma propriedade rural, se é um agricultor, né? É isso, né, Ronaldo? Ele não precisa fazer a contabilidade num contador, ele não precisa ter uma contabilidade, né, finalizada no final do ano para prestar contas para o governo, por exemplo, e nem tem acionistas também para prestar conta para os investidores. Então, a contabilidade que a propriedade vai fazer, ela é mais para uso interno, para saber se ela está sendo eficiente nas suas atividades ou não, ou se ela está sendo eficiente em alguma atividade e na outra não, para que ela possa identificar isso e melhorar os seus processos produtivos, mas não para atender uma exigência da lei. Vocês estão entendendo? Então, a contabilidade rural, ela pode ser, ao mesmo tempo, formal a ponto de fazer parte da contabilidade da empresa para atender exigências da lei, ou ela pode ser só de uso interno para identificar os pontos falhos e os pontos eficientes para que se possa melhorar o processo de produção, diminuindo custos e aumentando as receitas, tá? Então, tem que estar claro isso para vocês, que os processos e os estudos que a gente vai fazer a partir de agora, alguns são similares
a contabilidade legal, oficial, e alguns são adaptados, ok? Para essa situação que eu falei para vocês. E, principalmente, a gente vai ver que, como o produtor rural, muitas vezes, não precisa ter essa contabilidade oficial, ele não faz nenhuma. Inclusive, nós vamos ver na sequência de slides, tem até pesquisas nessa área de administração rural que foram atrás de descobrir por que os produtores rurais são tão reticentes, eles têm tanta dificuldade ou se negam a fazer um controle mais apurado da sua economia, dos seus gastos e das suas receitas. Uma coisa mais controlada, mais anotada, mais acompanhada. Por que muitos produtores não fazem isso, não gostam ou se negam a fazer? Nós vamos também ver um pouquinho disso a partir de pesquisas, inclusive, que já estão aí tabuladas, divulgadas, publicadas. E esse é o ponto, talvez, mais crucial, mais importante da nossa disciplina. Então, o ponto que a gente vai começar a partir de agora é o que eu considero, e vocês depois vão fazer as suas avaliações, como o ponto nevrálgico, o ponto mais importante da disciplina, porque é atuar junto aos produtores rurais que não têm o hábito de fazer a contabilidade rural e fazer isso, motivá-los a fazerem, explicarem como se faz, ou assessorarem os produtores fazendo, né, ou ajudando e organizando com os conhecimentos que a gente vai, a partir de agora, discutir, para que ele passe a fazer um controle econômico da produção que ele não vinha fazendo por diversos motivos. Então, aí tem um lado positivo também desse nosso estudo. Se a maioria dos produtores não faz essa contabilidade de forma apurada, faz na sua cabeça ou faz mais ou menos, significa que nós temos um grande campo de atuação do engenheiro agrônomo ainda a descoberto, ainda a ser explorado, ainda a ser administrado, a ser incorporado nas atividades do engenheiro agrônomo. Tá? Então, é uma das áreas onde há ainda grande espaço para a expansão da atuação do profissional. Vocês estão me entendendo? Porque muito pouca gente sabe isso que nós vamos passar a discutir a partir de agora. Tem pouca literatura e pouca prática em relação a isso. Tem poucos programas como o Rural Pro, que são desenvolvidos justamente para fazer isso, a contabilidade rural. Poucos, muito poucos. Existem programas, por exemplo, programas de topografia. Tem milhares. Pode comprar os mais diversos, tem alguns gratuitos também. Programas para administração rural. Dá para contar nos dedos da mão. Certo? Então, isso já é um indicativo de que é uma ciência ainda por explorar na sua plenitude. Tá? Então, é um campo que, inclusive, muitos agrônomos já formados têm dificuldades. E o que nós vamos fazer daqui para frente é ver que não há motivo para a gente ter reticências, para a gente ser reticente, para o agricultor ser reticente, e há um espaço muito grande, muito positivo para que a gente, nós, vocês, futuros agrônomos profissionais, possam atuar, tá? Assim, não é difícil, vocês vão ver agora, a partir de agora. Então, eu vou começar projetando alguns conceitos, ou pelo menos o nome de vários tipos de custos, dos quais nós precisamos dominar, os quais nós precisamos nos apropriar daqui para frente. Beleza? Então, vamos começar. Antes da gente começar, eu queria pedir se vocês concordam. Também já perceberam no ar, né, pelos contatos que vocês têm, que os produtores, em geral, não fazem uma apuração econômica muito precisa dos custos de produção daquilo que eles estão produzindo, ou às vezes até eles são contrários a se fazer as anotações, um controle mais rigoroso da sua contabilidade e, portanto, tem dificuldades de saber exatamente se eles estão tendo lucro ou não. O que vocês acham?
Isso acontece na prática? É comum a gente encontrar propriedades e produtores rurais nessa condição? É basicamente o que eu percebi também no meu tempo aí de trabalhando nessa área, tá, pessoal? E como eu disse, por isso que eu acho o aspecto mais importante da disciplina, porque a partir de agora nós vamos tentar estudar isso, ensinar isso para vocês. Com o que eu já aprendi, eu pretendo compartilhar com vocês esse conhecimento para que permita um crescimento de todos nós nessa área e que você saia com condições dessa disciplina de fazer esse trabalho, de fazer a apuração econômica, a contabilidade rural, da atividade que for, e assessorar os agricultores a fazer isso também. E, claro, no nosso exemplo, para deixar ele mais ilustrado ainda, nós vamos fazer toda a nossa experiência, o nosso trabalho, utilizando também um programa de computador, que no caso é o Rural Pro. Mas não que a gente vá depender do programa, a gente pode fazer tudo o que a gente vai fazer sem o programa. Tá? O programa é tipo uma cereja do bolo, ele vai dar tipo um verniz, ele vai dar um enfeite a todo o conhecimento, a tudo que nós vamos desenvolver para dar mais ferramentas e mais condições ainda para vocês. Do tipo, ó, se precisar fazer no caderno, se precisar fazer no caderno, eu faço. Se for para fazer com uma planilha do Excel, eu faço. E se for para fazer num programa de gerenciamento de propriedades rurais, como no caso Rural Pro, eu também faço, tá? Eu quero que vocês, ao saírem da disciplina, cada um de vocês tenha condições de se sentirem seguros, tanto para fazer no caderno, fazer no Excel, ou fazer num programa tal qual o Rural Pro. Beleza? Então, nós vamos começar isso a partir de agora. Puxem o microfone aí, se quiserem falar alguma coisa. Eu vou só passar uma sequência de slides dos conceitos, e aí depois a gente pode tomar uma água. Lembrando que essa sequência de slides já está no Siga. Tá? Também lembrando que nós estamos pulando para o item 12 agora, lá no nosso plano de ensino, que é custos de produção na agropecuária. Então, vamos ver um primeiro rol de definições de custos, tá? Tudo isso que está colocado aí, vocês já viram em algum lugar sendo falado em algum artigo, em algum livro, ou num programa de TV, em alguma disciplina, em alguma visita a alguma propriedade, e a partir de agora são conceitos com os quais nós vamos ter que lidar, nós vamos ter que nos familiarizar e nós vamos ter que dominar. Beleza? Então vamos lá. Já ouviram falar em custos fixos, custo variável, custo médio, custo total. Custos ou despesas diretos, custos indiretos, custo operacional, custo de oportunidade, custo de disponibilidade de capital, também conhecido como juros, custo de conservação, custo de risco, depreciação, amortização, ainda custos derivados, custos administrativos, custo de estoque, custo de exaustão, custo de reposição, custos implícitos, custos explícitos, custos contábeis, custos econômicos, custos específicos, não específicos, custos reais e custos imediatos. Tá? Então, eu busquei o que tinha na literatura aí, dos mais diversos custos. Lembrando que a partir de agora, então, nós vamos ter que sistematizar o conhecimento e começar a dominar, entender onde cada um deles aparece e se aplica. Até coloquei essa imagenzinha aí, ó. Ó, isso é basicamente uma salada de frutas. É muito conceito de custos para a gente dominar e parece até que nós não teremos, né, uma luz no fim do túnel, que a gente não conseguirá superar isso. E, na verdade, eu coloquei isso só para instigar vocês, mas a gente vai ver que não é tão difícil assim, tá? A gente vai, a partir de agora, então,
começar a nominar e a entender como cada um desses custos é entendido, interpretado e contabilizado na nossa apuração econômica da atividade rural. Beleza, pessoal? São 10 horas em ponto, a gente vai parar o que aí, gente? Uns 5 minutinhos, tá? Só para vocês levantarem aí, tomar uma xícara de café, um copo d'água, e a gente